nada me completava. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio, todo vazio. Hoje é morada de Deus, é morada do meu Pai. Buscar E nada me completava. Só faltava uma coisa: a transformação na minha vida. E a minha vida foi transformada. Só quem teve a vida transformada aqui faz alguma coisa aí no seu lugar. Corresponda a essa palavra. Ah, minha vida foi transformada. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque aqui existe uma multidão de pessoas que teve a vida transformada. E agora, Senhor, quando vamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, eu te peço, Senhor, que pessoas que estão aqui e precisam de uma transformação divina. Divina porque só o Senhor pode fazer. Não existe homem, não existe mulher, não existe presidente, não existe nenhum cargo humano nessa terra que tem o poder de transformar a vida do ser humano. Existe somente uma mensagem, e a mensagem é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo, e só o Cristo nos basta. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. A paz do Senhor Jesus, igreja. Nós temos ainda algumas pessoas de pé nos corredores. Se puder iluminar um pouquinho aí a nave, nós gostaríamos que vocês tomassem assento. Tem espaço. Você que tem um lugar aí pertinho de você, levanta sua mão assim. Deixa aí os nossos voluntários achar aí um lugar para você se assentar. Você não precisa ficar de pé, a não ser que você realmente tenha uma necessidade. Enquanto você vai se assentando aí, nós gostaríamos de conhecer você que nos visita pela primeira vez. Deixa a gente fazer você passar vergonha, só um minutinho, para você receber um abraço, para você receber um aperto de mão caloroso. Quem nos visita aqui pela primeira vez, pode levantar a sua mão assim, deixa eu ver. Olha, irmãos, temos pessoas ali, temos pessoas aqui. Permaneça com a sua mão levantadinha assim, porque alguém vai te dar um abraço aí, alguém vai te dar um aperto de mão. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Essa é uma igreja cheia de gente, por isso é uma igreja que falha. Então nós já queremos pedir perdão para você, mas eu gostaria de dizer que se você escolher essa casa para você servir, para você se membrar, eu tenho certeza que você vai crescer como nunca. E assim como nós falhamos, você também vai falhar. Mas a partir de agora você vai fazer parte de um time que falha tentando acertar. E esse é o nosso maior desejo, servir pessoas. E às vezes a gente comete um erro, uma falha aqui, outra falha ali, isso é do ser humano. Mas tem um aqui que não falha. E ele é o dono da igreja. E é por isso que essa igreja está crescendo, está avançando. Então você é muito bem-vindo entre nós. Você que nos assiste online, compartilha aí esse culto com alguém, que eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar o coração de alguma pessoa, alguma família nesse dia. Bom, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade aos nossos pastores, pastor Jackson, a pastora Kemi. Dizer que nós continuamos, permanecemos orando por eles. Eles que nos sustentam há tantos anos em oração, em discipulado, em cuidado. E agora também chegou a nossa vez de cuidar deles em oração. Você tem orado pelos seus pastores? Eles precisam da nossa oração. E nós continuamos orando por eles, pastor Paulo, pastora Marta,
Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A todos os pastores, amigos, que também nos cobrem de oração. Eu sei que quando a gente sobe aqui com as pernas tremendo, com muito temor e tremor, vocês estão aí também orando por nós. E eu sou muito grato por essa casa. E a todos vocês como igreja, nós somos gratos a todos vocês que acreditam nessa obra. Vocês não acreditam nos pastores, eu sei que vocês acreditam na obra que o Senhor está fazendo aqui. E porque os homens de Deus dessa casa têm credibilidade para pregar o que pregam por causa da vida que têm, vocês têm seguido, né, os passos que nós temos deixado. E eu tenho certeza que também vocês têm sido bem-sucedidos em tudo que vocês têm feito. E essa casa tem prosperado por isso. E hoje é um dia muito especial, porque mais uma vez eu estou vivendo uma fase que é difícil, né? Que todo imigrante aí vive. E aí quando a gente se torna imigrante, a gente vai ver que não é fácil, né, irmãos? Ser imigrante. As pessoas olham para nós, talvez lá no Brasil, em Portugal, na Espanha, da onde você veio, da onde você tem um familiar. Aí eles veem a gente com uma roupinha assim, um pouquinho mais bonitinha no dia de vir para a igreja. Aí eles falam assim, rapaz, esse cara tá nadando no dinheiro. Tá ganhando dinheiro, tem que mandar libra. Não é verdade, irmãos? Eles não têm nem ideia do que a gente passa aqui. E na sexta-feira eu perdi uma pessoa muito especial. Uma pessoa que cuidou de mim, desde pequeno também, minha avó, tia-avó, que é irmã da minha avó, que me ganhou para Jesus, basicamente, me ensinou o evangelho. Talvez se houvesse uma hierarquia na família, talvez a pessoa mais importante da nossa família no contexto geral. É na casa dela que pela primeira vez aconteceu o culto da família. E lá os meus tios, as minhas primas. Perdão, irmãos. E lá os meus primos, as minhas tias, vários tios meus aceitaram a Jesus. E na minha família houve muita destruição. Gente presa, gente assassinada, famílias destruídas, casamentos destruídos. Mas na casa dessa minha avó, acontecia o culto da família e muita gente recebendo transformação. O bairro onde nós moramos, meus pais, a minha família, ela mora literalmente na rua abaixo da minha rua. E o nosso bairro tem sido transformado por causa desse culto, o culto da família. Então, ela é aquela pessoa que, 92 anos de idade, meus irmãos, 78, se não me engano, 79 anos de casada. Ela, minha avó Aldina, meu avô Antônio. Era aquele casal que, quando falava assim, vai ser a festa de casamento da avó, vinha gente de São Paulo, do Rio, da onde tivesse, para descer para a casa da avó, porque era lá que todo mundo se reunia. E na sexta-feira, nós estávamos aqui no culto à live, eu tinha acabado de pregar, e aí recebi essa triste notícia, e logo meus primos ligaram, e aí toda aquela comoção, aquela coisa difícil, né? Mas eu já passei por isso algumas vezes, e vou passar dessa também. Só que o coração, ele sente, na verdade, porque logo agora, a gente estava planejando, né, em julho e agosto, para poder ir lá, mostrar as netas, mostrar tudo, irmãos. Não vai dar mais. Mas Deus me deu uma mensagem para pregar hoje.
E eu sei que ela está no colo do Pai. Porque ela é uma das pioneiras do Evangelho na nossa família. E tem galardão para essa mulher de Deus. Tem galardão para aquele que prega o Evangelho. Aquele que prega, que leva os seus feixes chorando, vai colher sorrindo. E eu tenho certeza que haverá uma colheita em toda a minha família. E nós vamos poder dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E eu profetizo isso sobre você também. E eu prometo que eu não vou chorar mais. Eu vou segurar e vou pregar essa mensagem. E fruto da vida dessa mulher, Deus me deu uma mensagem. E a mensagem que Deus me deu, o título dessa mensagem é Chamados para Mais. O custo real do que é servir a Jesus. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Depois que você se tornou crente, você achou que ia ser muito fácil, né? É agora que o bicho vai pegar. Não, fala para ele, fala. Você falou para ele como que se você não acreditasse nisso. É isso mesmo. Fala para ele assim, ó, o bicho vai pegar pro seu lado. Esse é o Evangelho. O texto que eu quero me basear é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Eu não vim pegar uma mensagem bonita para entreter a igreja. Eu vim pregar do fundo do meu coração aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado, aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem semeado nessa casa. De fato, a gente tem colhido tantas bênçãos, mas meus irmãos, a gente tem plantado aqui nesse lugar chorando também. E você que tem plantado chorando, eu vim aqui para te dizer nessa manhã, tem recompensa de Deus para você, tem recompensa de Deus para sua casa, e eu tenho certeza que aquilo que você está plantando nessa terra, os seus filhos vão colher, a sua geração vai colher, e você não está plantando em vão. Aquele que planta, colhe, porque é uma lei de Deus. Aquele que planta muito, vai colher muito. Aquele que planta pouco, vai colher pouco, porque o Evangelho de Deus é cruz, o Evangelho de Cristo é cruz. Nós pregamos o Cristo que foi crucificado, mas também pregamos o Cristo que ressuscitou. E Ele ressuscitou e consigo Ele levantou todos aqueles que foram mortos. Ele está esperando a manifestação dos filhos e filhas de Deus nesse ambiente. E eu declaro em nome de Jesus que você vai se manifestar a partir daquilo que você tem vivido, para a glória de Deus Pai. Então eu não vim te entreter aqui hoje. Não vim pregar uma mensagem para agradar. Eu vim falar sobre um chamado. Eu vim dizer para você aqui uma coisa: atravessa para o outro lado. Chegou a hora de você atravessar para o outro lado. Para que lado, pastor? Para o lado dos homens, para o lado das mulheres. Chegou a hora de a gente parar de ser criança, parar de ser menino. Chegou a hora da gente dizer como Paulo: quando eu era menino, quando eu era criança, eu agia como menino. Mas agora chegou a hora dos homens se manifestar. Onde estão os homens aqui, os varões de Deus? Chegou a hora da gente, sacerdotes, se manifestar. Chegou a hora da gente fazer como Filipe. Depois que Jesus começa a enviar os discípulos para começar as missões, pequenas missões deles nas cidades, Filipe chega num certo lugar em Samaria e a Bíblia diz que os discípulos foram tentar arrumar um lugar para Jesus ficar, e naquele lugar ele foi rejeitado. Eu estou falando de Jesus, o Cristo, foi rejeitado. Imagina Jesus chegar na sua porta e você dizer: aqui você não entra. O Cristo havia sido rejeitado. Porém a Bíblia relata que quando Filipe chega naquela certa cidade em Samaria, havia um homem lá, um mago. E aquele mago fazia muitas mágicas. A Bíblia diz que durante muito tempo ele enganava aquele povo. O povo seguia Simão, o mágico. Fazia pirotecnia. Irmãos, hoje nós não estamos vivendo num tempo diferente
daquela época. A internet está cheia de mágica. Sexta-feira eu disse aqui para os jovens, se eu falar 2 palavras aqui, você completa. Se eu falar aqui, the king of the king, você completa, porque você sabe, os memes estão aí. Está cheio de mágico na internet, e eu não estou dizendo que o missionário Miguel é um mágico. Esse menino é um menino de Deus, só falta liderança sobre a vida dele, é só isso que falta, mais nada. Mas tem muitos mágicos na internet que estão encantando pessoas, pregando um evangelho, dizendo que você vai ganhar isso, que você vai ter aquilo. E na verdade, irmãos, esse evangelho é um evangelho mentiroso. Porque quando Jesus nos chama, Ele não oferece nada. Quando Jesus nos chama, Ele é verdadeiro. E talvez seja por isso que o evangelho, às vezes, ele acaba repelindo uma pessoa ou outra. Porque tem gente que vem para o evangelho achando que vai conquistar, ganhar alguma coisa. Na verdade, a gente precisa perder, irmãos. Quando você é chamado para o evangelho, você foi chamado para perder. Você foi chamado para dar a outra face. Você foi chamado para deixar a velha vida. Esse é o evangelho de Cristo. Irmão, se Jesus te chamasse e Ele dissesse para você, você vai lá para Londres, você ia falar, uau, é de Deus esse negócio. É de Deus. Se Ele falasse, você vai lá para o sertão da Bahia, você ia falar, não, isso é do diabo, não é de Deus, isso aí não é de Deus. Mas Ele te chama para passar literalmente do outro lado, aqui do oceano. E se Ele tivesse te falado que nessa jornada você ia perder algumas pessoas e você não ia poder nem voltar para dar tchau. Está no texto. Você pode acompanhar esse texto comigo? O evangelista Lucas escreve. Lucas capítulo 9. E nós vamos fazer um paralelo com o evangelista Mateus. No capítulo 8, verso 18, ele diz a mesma coisa, porém, ele deixa um detalhe. E a partir desse detalhe nós vamos, em 30 minutos, a gente vai receber uma palavra de Deus aqui que vai literalmente mudar a nossa maneira de pensar a respeito do evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 57. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas espera aí, agora que eu resolvi te seguir, quer dizer então que pensei que agora que era o momento de ganhar dinheiro, agora que era o momento, porque eu passei para o lado certo. Jesus, eu deixei aquela vida bandida, como diz lá em Minas, eu deixei a vida bandida, eu deixei o álcool, eu deixei a prostituição, eu deixei de roubar, eu deixei de fazer isso e aquilo, e agora eu queria ganhar. Não, é agora que você vai começar a perder. Verso 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar a minha avó, Senhor. Deixa eu ir lá. Olha o que ele respondeu. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Verso 61 diz, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Deixa pelo menos voltar e despedir da minha família. Olha o que Jesus disse. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Verso 63. Irmãos, é muito bom ouvir o sim de Deus. A gente ora para ouvir o sim de Deus. A gente jejua para ouvir um sim de Deus. E esses dias, durante talvez aí os últimos 2 meses, nós ouvimos alguns sims de Deus que foram como bálsamo para o nosso coração. Recebemos alguns sims de Deus que durante muito tempo a gente esperou. Mas eu vim aqui para dizer para você nessa manhã,
que existe alguns nãos de Deus que precisa mexer com a nossa estrutura. Não tem apenas sim para nós. Tem alguns nãos. Irmãos, todo não de Deus tem um propósito. Todo não de Deus tem uma direção. E todo não de Deus, ele faz sentido depois que você passa para o outro lado. Vamos fazer um paralelo com Mateus 8,18. O evangelista Mateus, ele deixa um detalhe especial. Que faz todo sentido para a nossa mensagem hoje. Mateus 8,18 diz: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Então um mestre da lei se aproximou e disse: mestre, eu te seguirei. Aquela pessoa que disse para ele assim: Senhor, eu prometo que eu vou te seguir. Senhor, eu prometo que eu vou largar tudo. Igual os adolescentes falam: Senhor, eu vou largar tudo. Eu pergunto: tudo o quê? Tem nada, o pai dá tudo, a mãe dá tudo. Aí para eles é tipo assim: eu vou largar tudo. Meus adolescentes, eu amo vocês, estamos juntos. Mas você não tem nada, varão. Você também não tem nada. Quem te sustenta é seu pai, quem te sustenta é sua mãe. Eu vou largar tudo, Senhor. Quem estava dizendo não era um adolescente. Não era alguém que não conhecia muito da palavra. Era um mestre da lei. E com esses mestres, Jesus tratava diferente. Jesus mostrava para eles que, para aquele que decide ir para o outro lado, para aquele que decide passar o mar da Galileia, para aquele que decide cruzar o oceano e enfrentar a vida de imigrante, para aquele que decide, irmão, vai ter que passar por alguns perrengues. E quando eu falo de perrengue, você entende o que eu estou falando aqui. Vai ter que limpar uns vasos, vai ter que limpar uns quartos, vai ter que dirigir algumas horinhas, entregar algumas parcelas, vai ter que fazer algumas coisas que para muitos talvez poderia ser vergonha, mas para você é trabalho digno, é trabalho suado, e você sabe que Deus está te prosperando nessa terra, e você faz porque você decidiu atravessar o mar. Eu vim aqui para dizer para algumas pessoas que no meio dessa multidão, Jesus, ele viu você, ele enxergou você, e ele está te chamando: vem para o outro lado, chegou a sua hora. Mas não é a hora de ganhar não, chegou a hora de perder a velha vida, perder aquilo que nos atrasa, perder aquilo que faz a gente literalmente perder a nossa bênção. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui os tios conosco, mas durante muito tempo eles não entendiam por que a gente ficava enfiado na igreja. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, a tia nos chamou e ela falou assim: escuta aqui. E aqui não é expondo a tia, jamais. E ela com todo direito, e por causa às vezes da nossa insensatez, quase que a gente dá um mau exemplo. Porque estar enfiado na igreja não quer dizer nada, irmãos. Não quer dizer nada. É muito bom a gente servir, a gente fazer as coisas, mas não quer dizer que a gente decidiu passar para o outro lado. A gente se torna mestre da lei, sem poder de decisão. A gente se torna mestre da lei e se torna mágico. E a gente fica no off the king, the power, e não transforma a vida de ninguém. A gente vai se tornando mestre, cheio do poder, cheio das coisas. Porque a Bíblia fala que o Simão, o mágico, eles falavam: esse homem tem grande poder. Mas quando Filipe começou a pregar a verdade, chamar o povo para passar para o outro lado, a Bíblia diz que até o mágico, que diz que era homem de Deus, se converteu e foi batizado. Estranho, né? O povo seguia lá o mágico. Imagina, você tem um pastor e seu pastor é cheio do poder, prega e tal. Aí vem um outro pastor, começa a pregar o evangelho da cruz. A Bíblia diz, ele começou a pregar o Cristo, somente o Cristo. E as pessoas iam sendo curadas, iam sendo batizadas, iam aceitando a Jesus. E a Bíblia diz que até o mago aceitou a Jesus e foi batizado. E aí você imagina, você olha e você vê o seu pastor: uai, não entendi nada, ele era meu pastor, ele aceitou a Jesus e foi batizado. Que loucura! A primeira vez eu não entendi nada, a segunda vez parece que eu estava na primeira. Não entendi nada. E é isso que está acontecendo. Gente que está demonstrando revelações,
e não pregam mais o Cristo. Gente que está falando muita coisa e você não ouve ele falar o nome de Jesus no púlpito. O evangelho coach tomando os púlpitos das igrejas. 5 passos para você enriquecer. Você não vai enriquecer com 5 passos. Você vai enriquecer com 1 passo. Passa para o outro lado e começa a seguir o Cristo ressurreto. O evangelho de cruz. O evangelho que te faz perder, mas perder para ganhar. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida, tem que perder a sua vida. Então Filipe chega naquele lugar, começa a pregar o evangelho e as pessoas começam a se converter. E Jesus, aqui nesse texto, o Deus das multidões, é o Deus do também. Quando ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que uma multidão apertava ele. Muita gente apertava ele. E aí ele sentiu que dele havia saído virtude, havia saído poder, e aquela mulher é curada, no meio daquela multidão. Mas lembre-se, ele estava indo atrás de uma pessoa. Ele sai da multidão e vai para o O Deus da multidão também é o Deus do Você olha, talvez você está no meio desse povo aqui, você fala assim: Deus, só queria que o Senhor desse uma palavra para mim hoje. Essa é a palavra de Deus para você. Ele te viu, Ele te achou, Ele está contigo. Sabe essa luta que você está passando? Ele está vendo. Sabe esse problema que você está vivendo? Ele está vendo. Sabe essa saúde sua que quando você saiu do Brasil estava tudo bem, agora você fala: Deus, olha como é que eu estou. Às vezes sofreu um derrame, uma paralisia, e hoje você se encontra, você saiu do Brasil andando, hoje você se encontra talvez numa cadeira de rodas, você saiu da onde você estava, da sua terra, e você fala: Deus, olha como eu estava e olha como eu estou agora, parece que eu estou pior. Não, você está perdendo para ganhar algo maior. Eu estava falando da tia, a tia chegou e falou para a gente assim: escuta aqui, vocês não gostam de ficar com a família, não? Porque domingo vocês estão na igreja, a segunda vocês estão na igreja, sábado vocês estão na igreja, e na terça vocês estão na igreja, e não sei o que tem. Vocês não têm tempo para nós. Aí eu fico vendo ela hoje na igreja, e domingo é na igreja, e segunda é na igreja, e terça-feira é na igreja, e vivendo a melhor fase da vida deles como família. Mas tem que deixar a velha vida. Tem que deixar os maus costumes. Aí o tio começou a ver a transformação da tia. Começou a ficar assustado. Falou assim: uai, gente, tem alguma coisa errada acontecendo com essa mulher. Aí ele foi ver o que estava acontecendo. Jesus pegou ele também. E daqui a pouco vão se tornar líderes de pequeno grupo. E daqui a pouco vão começar a viver as coisas de Deus mais intensamente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está nos chamando para passar para o outro lado. Para muitos eu estou perdendo. Para muitos eu estou perdendo. Enquanto acontecia o velório, um dos primos me ligou e falou assim: rapaz, que você não vem embora, rapaz? Eu falei: essa conversa de novo. Olha aí, você não pode participar do velório da avó. Irmãos, aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. Sim, eu perdi a minha avó nessa caminhada. Mas o título da minha mensagem, na verdade o subtítulo, é o que eu queria que você gravasse. Se você não, talvez, lembrar de nada do que eu falei aqui, lembre-se disso. Custa. O custo real de seguir Jesus é esse. Se ele tivesse me avisado, antes de eu começar a seguir, que eu não ia poder enterrar minha mãe, talvez eu não ia seguir. Se ele tivesse me avisado, antes de eu seguir, que eu não ia poder enterrar um irmão, eu não ia seguir, irmãos. Eu te pergunto, você seguiria? Foi o que esse homem perguntou: Jesus, será que eu não posso pelo menos ir lá, enterrar? Jesus parece ser carrasco nessa passagem. Ele diz: deixa os mortos enterrar seus mortos. Parece que ele não tem coração, não é verdade, irmãos? Você está pronto para ouvir uns nãos de Jesus?
Jesus, deixa eu pelo menos lá despedir da minha família. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã. Talvez não vai dar tempo, irmãos. Pastor do céu, mas essa mensagem ela não atrai muito não, pastor. Irmãos, essa mensagem não atrai para mim, mas atrai para o Cristo. Porque aquele que perde, ganha. Chegou a hora da gente pregar a verdade, irmãos. Chegou a hora da gente parar de encantar as pessoas com um evangelho triunfalista. A gente precisa crer naquilo que a gente está pregando. Durante esses 15 anos nessa terra, eu sempre acreditei naquilo que eu pregava. E eu dizia para Deus, Senhor, eu vou entregar tudo. Eu estou entregando tudo mesmo, ainda que eu não tenha nada. Irmãos, eu não tenho nada. Mas eu entrego meu nada. E desse nada, Ele faz tudo. Irmãos, de todo o meu coração, se essa decisão de seguir o Cristo me custar perder todos da minha família no Brasil, vai ter que custar. Vai ter que custar. Hoje, com o privilégio de ter esse documento, vamos poder voltar. Dessa vez ainda não deu, mas a partir de agora vai poder voltar algumas vezes, está tudo bem. Mas a minha pergunta para você nessa manhã: você está disposto a pagar o preço? Você que ainda não serve a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: existe uma vida muito mais especial e melhor do outro lado. Mas deixa eu te dizer, ela vai te custar muito mais do que uma vida sem Jesus. A primeira coisa que eu vim aqui para dizer para você nessa manhã: o chamado, ele é radical. E radical, irmãos, é radical. Os islâmicos entenderam isso. Radical. Não tem lugar para conforto. Chamado e conforto não combinam. Chamado e conforto não andam junto. Chamado e conforto, eles não entram no mesmo carro. Jesus disse: até as raposas têm covis, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Lembre-se, ele tinha sido rejeitado. Procuraram hospedaria para Jesus e ele tinha sido rejeitado. Tem muita gente rejeitando o Cristo. Muita gente rejeitando o Cristo dentro da sua casa, porque não está com coragem para perder algumas coisas. O evangelho é um evangelho de confronto, verdade. E o pastor Adilson fica me brincando comigo. Tem até um meme meu aí, que eu tô com um facão na mão assim. Fala que toda vez que eu prego é faca na caveira. Mas o evangelho é confronto, irmãos. O evangelho precisa nos confrontar. O primeiro passo para nós atravessarmos para o outro lado é entender que conforto não vem no pacote do discipulado. É como quem acha que nessa chamada de Jesus, né? Vamos passar para o outro lado. Ele estava de um lado, ele viu aquela multidão, ele falou assim: esse povo não está entendendo. Aí ele tira alguns da multidão e fala assim: eu preciso discipular esses caras aqui. Irmãos, o discipulado é um negócio difícil. Só quem está sendo discipulado sabe como é que é difícil. Vai tirando os carrapichos da gente, vai doendo. Eu lembro a primeira vez que alguém me corrigiu na igreja. A primeira vez. Irmãos, eu fiz um bico desse tamanho. Eu falei: nessa igreja nunca mais eu vou voltar. Quem que ele pensa que ele é? Aí eu lembro que a segunda vez já não doeu tanto. Eu falava um palavrão muito feio, um F. Aí eu estava ali na escada um dia. Aí eu falei sem querer. Aí o irmão falou assim: o que você falou? Aí eu falei: o quê? Aí ele: você acabou de falar um palavrão. Eu falei: eu? Não, você está brincando. Ele falou assim: sim. Ele falou: você quer ajuda? Eu vou te ajudar você a limpar essa boca porca sua. Você nunca mais vai falar palavrão. Toda vez que você falar perto de mim, eu vou te corrigir. Eu falei: por favor, me ajuda. 3 minutos depois eu falei de novo. Ele: opa, você falou de novo. Irmãos, nunca mais eu precisei falar aquela palavra, porque fui corrigido. O evangelho é correção, irmãos. Só que é para melhor. O evangelho não é cruzeiro gospel não, irmãos. Não é não. Para passar do outro lado, você vai atravessar nesse lugar. Não é cruzeiro gospel. É num barquinho pequeno e ainda vai ter tempestade.
Só que você tem que lembrar que o dono do mar está lá no barco com você. Você tem que lembrar que aquele que tem poder para falar para a tempestade acalma, vento para, mar se acalma, ele está lá dentro do barquinho. Tem gente que pensa que passar para o outro lado com Jesus vai ser num cruzeiro, com comida à vontade, com piscina dentro do cruzeiro. Não, irmãos, é um barquinho pequeno de madeira. E de vez em quando o Cristo não vai estar nem dentro do barco, mas ele vai estar andando sobre as águas. Ele vai vir andando sobre as águas. E às vezes você vai se assustar, vai falar: meu Deus, é um fantasma. Não, é o Cristo vindo em sua direção para transformar essas coisas que a gente precisa ser transformado, mas que está escondido lá dentro. Hoje eu posso dizer que vale a pena, irmãos. Vale a pena servir esse Cristo. Hoje eu olho para ti e para o tio, eu posso dizer: vale a pena seguir o Cristo. A segunda coisa que eu preciso te dizer nessa manhã: o chamado, ele é prioritário. Nada vem antes do chamado. Nada deve vir antes do chamado. O verso 60 diz assim: Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos. Tu, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Isso aqui é uma urgência. Isso aqui é uma urgência. Diga comigo: urgência. O Senhor está dizendo: não espere que a agenda do mundo se ajuste para me seguir. Segue agora. Segue agora. Você deve ter ouvido essa frase: eu sou muito jovem ainda, eu vou viver tudo que eu tenho para viver. Depois que eu tiver... Maldita palavra, irmãos. Tem uma prima que, se ela estiver me assistindo, você vai me perdoar, prima. A gente estava indo para a igreja e eu apaixonado, doido para viver algo novo em Deus. Naquela época, imagina eu, não podia usar short. Eu estava indo numa igreja com a minha avó. Era... Olha para você ver que mistura louca. Que mistura louca, meu pastor. Assembleia de Deus da União Universal. Falei, esses dois grupos não misturam muito não. E aí eu lembro que eu cheguei lá, o pastor falou assim: não pode mais jogar bola. Irmãos, eu queria ser jogador de futebol. Cortou até o futebol. E ele falou para mim assim: não pode mais jogar bola. Eu falei, tá amarrado. Como é que eu vou ficar nesse lugar? E aí, tem que andar só com calça. E tem que ser calça social, irmãos. Tem que dormir de calça também. Porque se o anjo vier de noite e você estiver de bermuda, o anjo não vai te levar, não. Irmãos, aí eu comecei. Comecei a vestir umas calças social. Eu lembro da primeira vez que eu vesti, passei perto de um amigo e ele começou a rir. Falou: o que está acontecendo com você? Você virou crente agora? Falei: sim, sou cristão. Não deu uma semana, irmãos, eu não aguentei. Não aguentei. E aí comecei a usar bermuda. E aí fui um pouco recriminado naquela época e tal. E não julgo o pastor. Hoje essa igreja está lá, está de pé num lugar, numa favela bem bonita que eu morei lá no Brasil, lá em Contagem. E a igreja está lá, está de pé, seguindo, avançando. Hoje os irmãos podem usar bermuda. Está tudo certo, está tudo bem. Mas sabe, quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente precisa começar a colocar umas prioridades. E as prioridades, irmãos, às vezes dói. Na verdade, não existe prioridades. Prioridade é uma só, é singular. É por isso que o chamado, ele é uma prioridade. Não tem nada mais importante do que o seu chamado. Não tem nada mais importante. Nem enterrar os seus parentes é mais importante do que o seu chamado. Eu sei que é duro ouvir isso, irmãos. E foi isso que aquele homem, mestre da lei, sentiu quando Jesus falou assim: não vai dar para voltar lá e enterrar os mortos, não. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Fala para essa pessoa que está do seu lado assim: o bicho vai pegar para o seu lado. Mas existe recompensa de Deus para a sua vida. Irmãos, eu falo isso hoje. Eu falo isso para vocês. Nós recebemos a notícia da minha avó na sexta. Sexta eu estava pregando. Sábado, nós estávamos em Birmingham. Ontem, minha esposa estava pregando. Eu saí do culto para participar um pouquinho do velório. A gente estava pregando. Hoje,
eu estou aqui pregando. Irmãos, de luto, e eu falei, não vou vestir preto, vou vestir branco hoje. Porque eu estou de luto, mas eu vou pregar o evangelho. E as pessoas que me veem pregando o evangelho, elas vão ter que saber que ainda que me custe, tudo que vai me custar, vale a pena seguir o Cristo. Eu não vou vir aqui nesse altar para pregar para você um evangelho bonito. Vale a pena seguir o Cristo. Ainda que você tenha que perder parentes, ainda que você tenha que perder dinheiro, vale a pena seguir o Cristo. Vale a pena deixar tudo para trás e seguir o Cristo. Ele é a minha prioridade. E deve ser a sua também. Tem alguém comigo aqui? Se Jesus não for o primeiro, Ele não aceita ser o segundo. Isso é fato, irmãos. Terceira coisa que eu preciso te dizer. O chamado, ele é total. A gente precisa parar de falar para Jesus assim, Senhor, eu deixo tudo. Não está dando conta de deixar um adorama para vir no culto de domingo, irmãos. Passa a noite toda no Netflix, não vem para o culto e fala, não veio por quê? Estava assistindo uma série lá, dormi, não deu conta, irmãos. Que atira a primeira pedra quem nunca fez isso. A gente não está dando conta, irmãos, de largar aquele emprego que a gente teve que fazer uma carteira falsa. Senhor, eu largo tudo. Irmãos, a gente precisa parar, a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ser verdadeiro. Não precisa dizer para ele que você vai largar tudo. Fala para ele, Senhor, hoje eu estou largando a cerveja. Hoje eu estou largando a cerveja. Senhor, hoje eu estou largando as festas. Senhor, hoje eu vou me regularizar. 15 anos com essa mulher, nunca casei com ela. Hoje eu vou regularizar esse negócio. A gente começa do pouco, a gente começa do pequeno, a gente começa passando para o outro lado. Senhor, hoje eu vou queimar essa carteira falsa. E se o trabalho permanecer, se eu ficar com o trabalho, se eu conseguir conquistar qualquer outro trabalho, não vai ser com coisa falsa, não vai ser com mentira, vai ser com verdade. Como que a gente vai seguir o Cristo fazendo ao contrário daquilo que Ele prega? Eu me lembro que quando eu cheguei nesse lugar, a primeira coisa que me ofereceram, você tem que fazer um passaporte falso ou uma carteira falsa. Eu falei assim, se for depender disso aí para me ficar nesse lugar, amanhã eu pego um avião e volto. Eu não preciso disso. Se foi Deus que me trouxe para cá, é Ele que vai sustentar. Irmãos, eu não vim aqui botar pressão em você para você começar a fazer loucura para seguir o evangelho. Eu não vim aqui para isso, mas eu vim aqui para te falar a verdade. Vai te custar alguma coisa. E se não te custar alguma coisa, não é evangelho. O chamado, ele é total. E não há espaço para divisão. O verso 62, Jesus disse, quem põe a mão no arado, não olha para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Essa é que é a verdade. Jesus, eu vou lá domingo. Mas depois que sair do culto, eu vou passar ali na Avenida Brasil e vou tomar uma breja. Você vai me desculpar, Jesus. Não combina, irmãos. Conforto e chamado não combina. Jesus, prometo que eu não vou faltar de nenhum culto nunca mais. Mas aquele dinheiro que estava desviando, não vai dar para parar não. Porque eu estou cuidando do futuro dos meus filhos, Senhor. Eu nem uso esse dinheiro. Ele está desviando, está caindo numa conta lá que já é a conta dos meus filhos. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não precisa disso. Não há espaço para divisão. Ou seja, ou você vai inteiro, ou você não vai. Ou você vai inteiro, ou você não vai. Chega de viver com um pé na cruz e um pé no mundo. Chega, irmãos.
Você tem que dar um basta nisso aí hoje. Chega de viver amaziado. Essa linguagem é uma linguagem muito evangélica. Chega de viver uma vida de casado sem ter se casado. Chega de morar junto. Honra essa esposa, casa com ela. Ela é sua esposa. Honra esse marido, casa com ele. Chega de viver um evangelho que não é o evangelho da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele não está preocupado com aquela multidão. Jesus não está preocupado com a multidão. Davi, meu amigo, dá para subir para cá? Da mesma forma que Jesus viu aquela multidão e chamou alguns discípulos para dar um discipulado um pouco mais hardcore. Ele está olhando para você no meio dessa multidão. E com essa palavra talvez um pouco pesada, Ele está te chamando, vem para o outro lado. E do lado de cá, eu vou te amassar, mas vai sair suco de uva dessa pisada. Ontem, enquanto nós estávamos indo para Birmingham, minha esposa pregou para mim dentro do carro. Olha que coisa linda, irmãos. Nós fomos no nosso carro pregar o evangelho lá em Birmingham. E ela pregando para mim. E eu, uau, amor e tal. Ela pregou uma mensagem muito poderosa. Ela falou sobre o figo. Quem gosta de figo aqui? Doce de figo. Você sabia? Eu vou roubar, tá, amor? Direitos autorais da pastora Ludmila. Você sabia que o figo, ele é o cocô do mosquito dentro de uma flor? É verdade, irmãos. É verdade. Lembra daquela passagem que Jesus estava passando e viu aquela figueira, estava com fome, Jesus estava com fome e falou, vou lá pegar um fruto. Chegou lá, ele viu as folhas e não tinha fruto. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira. A minha esposa me deu uma aula ontem. Ela falou assim, você sabia que a figueira é uma das únicas árvores que ela dá o fruto primeiro e depois ela dá as folhas? Falei, uau, você está muito teóloga, você está muito bióloga. E aí ela falou assim, como que nasce o figo? O figo, ele é fruto de uma vespa figo, que entra, deposita um ovinho, e aí ele é literalmente uma flor invertida. Aquela vespa entra, poliniza dentro da flor, e a flor se inverte e vira um figo. Irmãos, eu achei isso muito forte. É muito profundo. Sabe por quê? Essas moscas representam todas as situações difíceis da nossa vida. Mosca vem, posa. Aí tem gente querendo atrapalhar o nosso processo. Tira a mosca, sai daí. Você tem que falar, não, deixa essa mosca aí. Vai sair fruto disso. Aquilo que as pessoas olham, aquilo que as pessoas olham, tem nojo. Fala assim, eu não vou ser crente igual ele é, não. Eu não vou. Irmãos, faz parte do nosso processo. A gente vai andando todo torto e vai se ajeitando. E daqui a pouco vai gerando frutos, irmãos. Aqueles que falavam mal vão ter que olhar para nós e dizer, lá vai lá o crente, aquele lá é homem de Deus, aquele ali passou por um processo. Deixa eu falar uma coisa para você, aqueles que te criticavam vão ter que reconhecer o Cristo ressurreto na sua vida, através dos seus frutos. Então deixa as moscas vir, para de chutar as moscas. Vai nascer figo, e você vai fazer doce do figo, você vai fazer limonada desse limão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, fica de pé comigo, crente. Levanta aí dessa cadeira. Fala para ele assim, Jesus está te chamando para o outro lado. Levanta e vem comigo. Levanta e vem comigo. Ele está te chamando para sair da margem, da superficialidade. Ele está te dizendo, passa comigo para o outro lado. Chegou a hora de você realmente provar aquilo que você falou. Senhor, eu largo tudo. Larga então, vamos para o outro lado. Mas Senhor, eu vou, tá? Mas deixa eu só despedir. Não tem como despedir não, bora. Você está precisando ouvir uns nãos do Senhor.
Mas deixa eu te dizer, esses nãos têm um propósito para a sua vida. Eu sei que tem alguém entendendo essa mensagem aqui, que nos últimos dias ouviu alguns nãos de Deus. Não desanime. Esses nãos é para fazer de você um crente verdadeiro. É para fazer de você realmente um seguidor verdadeiro de Jesus. Essas perdas, a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação tem para nós um peso de glória eterno. Chegou a hora da gente perder tudo. É bonito demais cantar. Perdendo tudo por amor e com alegria. Tem que ser verdade isso que você canta. Vai, Davi, deixa Deus te usar. Eu vim te chamar para perder, irmãos. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. E Ele virá, soberano em poder. Vai, Davi, vai! E Ele virá, soberano. Dona Aldina, Dona Leonídia, Seu Antônio, Dona Antônia, minha mãe, Seu Jurandir, eu estou honrando o nome de vocês nessa manhã. Vai valer a pena seguir o Cristo ressurreto. Pastor Jackson, Pastora Kemi, vale a pena seguir o Cristo. Pastor Paulo, Pastora Marta, pastores da casa, vale a pena. Soberano em poder. Que Ele virá, e Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá,
pena perder tudo. Vale a pena perder tudo. Vai valer a pena ter cruzado o oceano do Japão para Londres. Vai valer a pena. Permaneçam, permaneçam. Tem recompensa de Deus para aqueles que o servem. Vale a pena, pastora Mariana. Eu sei o quanto custou para você ter perdido seu pai nessa etapa, mas vale a pena. Olha os seus frutos. Vale a pena. Vale a pena, pastor Genô. Perdendo tudo por amor. Eu vim aqui para chamar você não para ganhar hoje. Eu vim aqui chamar você para perder. É com você que eu estou falando. Você que já está ganhando há muito tempo. E você está vendo que essa vida de ganhar não vai te levar para lugar nenhum. Você só quer ir para o céu. Irmãos, o céu é de verdade. E o inferno também é de verdade. E me dói ter que ver e dizer que algumas pessoas estão rejeitando o Cristo, assim como aquele povo em Samaria rejeitou. E eles vão ter que ir para o inferno. O inferno é de verdade, o diabo é de verdade, mas também o nosso Cristo é de verdade. E existe recompensa para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem, para aqueles que o temem. Não é confortável não, mas é glorioso. Não é popular não, mas é eterno. Lembre-se disso. O chamado é radical. Não tem lugar para conforto. A segunda coisa, o chamado é prioritário. Nada deve vir antes. E a terceira coisa, o chamado é total. Não tem espaço para divisão. Chegou a hora da gente espantar os mágicos dos palcos e pregar o Cristo ressurreto. Não vai ser famoso, mas vai ser transformador. A verdade vai derrubar todas as mágicas. A verdade vai derrubar todos os encantadores de serpente. Vai te custar. Você que está aqui nessa manhã e você entendeu essa palavra e você diz que você sabe que você precisa perder tudo, corre para o altar que nós vamos orar juntos. Vai, Davi. Você que quer aceitar Jesus, corre para o altar. Você que quer uma transformação na sua vida, corre para o altar. Você que quer viver diferente de tudo que você já viveu até hoje, corre para o altar. Você que está com vontade de perder a sua vida para ganhar a vida de Deus, corre para o altar.
Eu vou orar. Não é sobre quantas pessoas estão ajoelhadas aqui na frente, é sobre o que essa mensagem fez no seu coração. E eu entendo isso. Mas eu vou falar mais uma vez, porque eu sei que tem gente aqui que só precisa tomar uma decisão. E é essa decisão que vai mudar a sua vida. Tem alguém aqui que quer receber a Jesus? Se você quiser receber essa oração, levanta a sua mão assim, nós vamos orar por você. Eu não vou demorar mais. Tem alguém aqui que quer receber a Jesus? Levanta a sua mão e a gente vai orar por você. Amém. Você que recebeu essa palavra, você entendeu o peso dessa palavra. Você entendeu o que ela me custou nessa manhã. E sabe que ela vai custar para você. Isso aqui não é uma profecia do mal para você, não. É a verdade do Evangelho. Não vai dar tempo de despedir dos pais. Não vai dar tempo às vezes de sepultar os pais. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena cada segundo que nós gastamos na presença dele. Vai valer a pena essa chacota que os nossos familiares fazem todo domingo. Todo domingo lá vai ele, o crentinho. Eles vão ter que reconhecer o Cristo na nossa vida. Assim como muitos familiares já me perguntaram: como é que você fez? E eu apenas disse sim para o Senhor. Me custou muito e até hoje me custa. Mas vale a pena perder tudo com amor e com alegria. Pai, aqui está teu povo, a tua igreja. Aqueles que têm plantado com lágrimas nos olhos nessa terra. Às vezes têm sido humilhados, Senhor, por alguma fala de algum patrão ou de alguma pessoa. O Senhor não precisa provar para ninguém, Deus, que vale a pena. Mas eu te peço nessa manhã, Senhor, confirma no coração dos meus irmãos que vale a pena te servir. Cada momento na tua presença vale a pena te servir, Senhor. Ainda que percamos coisas, ainda que percamos nessa caminhada alguns familiares que são tão importantes para nós, vale a pena seguir o Cristo. Senhor, se as pessoas te rejeitam como em Samaria rejeitaram hospedar o Senhor, nós recebemos o Senhor com todo o nosso coração, Pai. Transforma tudo em nós. Transforma tudo em nós. Ah, Deus, mostra, Senhor, para a tua igreja e para alguns irmãos que aqui estão, que tem chamada, que já pregaram a urgência de voltar ao Evangelho, de voltar a pregar, de voltar a exercer o seu chamado.